Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje para receber a professora Rose Mendes. Ela estará falando sobre normalização. Que bicho é esse? Então nós vamos entender que bicho que é esse, a tal da normalização. Então vai se chegando, né, que logo a professora Rose Mendes também estará conosco para compreendermos, né, o que é essa normalização, para que serve. Afinal de contas, isso realmente é necessário, né? Então, iremos tentar conversar com vocês. Gente, obrigado por estar aqui conosco, Ellen, a Sheila, a Suzy, tá? Olha, muito obrigado, gente, por vocês estar se chegando aqui para compartilhar conosco esse momento de prosa. Vocês podem estar deixando seus comentários. Logo a professora Rose estará aqui conosco também, né? E poderemos, né, compartilhar deste momento juntos. Deixa eu ver se é ela. Não. Então vocês podem... Olá, Silvia. Gente, é muito bom mesmo ter vocês aqui. Pode ir deixando aí o comentário de vocês, o que vocês esperam dessa prosa, né? Oi, a Rose chegou, gente. Deixa eu chamar ela aqui. Não tô conseguindo. Aí. Agora deu. Conexão com ela. Ver se vai conseguir. Não deu. Rose, tenta entrar novamente, porque eu acho que não completou a conexão, tá? Vamos lá. Olá, Fábio, Márcia, Fabiana. Gente, muita gente boa chegando aqui para ficar conosco, para conversarmos sobre normalização. Isso quer dizer que o povo gosta da normalização, né? Professora Aline, tudo bem? Tutuca. Vamos esperar. Deixa eu ver se eu mando um oi aqui para ela. Só um instante, gente, que eu já estou tentando a conexão com a professora Rose. É só questão agora de transmissão mesmo. Agora vai dar certo a conexão. Ah, agora deu certo. Cadê você? Ué. Acho que virou a câmera. Ei, Isso. oi. Consegui entrar. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Eu acho que o seu som está um pouquinho baixo, professora Rose. Tá baixo? É. Deixa eu aumentar aqui. Tá. Melhorou? Melhorou um pouquinho Tá mais. melhor? Tá um pouquinho melhor. Ficar Pessoal, mais se vocês próximo. estiverem nos ouvindo bem, dá um joinha aí, sinaliza pra gente que tá tudo ok para vocês, tá? Então, hoje nós estamos recebendo a professora Rose Mendes e ela vai desmistificar normalização. Que bicho é esse? Nós vamos descobrir que bicho é esse dessa tal normalização, né? Vamos pensar para que serve isso, gente? Será que é necessário normalizar? Né? Ou é melhor deixar bagunçado mesmo? Nós vamos tentar entender isso com a professora Rose Mendes. A professora Rose, só um instantinho, eu vou estar apresentando a professora para vocês, para quem não a conhece, né? Só um instantinho. Estava aqui com o currículo dela, saiu, que é isso aqui. Professora Rose Mendes da Silva é professora e bibliotecária, mestre em comunicação pela Universidade Federal de Goiás, graduada em biblioteconomia pela mesma universidade, especialista em assessoria de comunicação e marketing político, também pela UFG, graduada em comunicação social, habilitação em jornalismo, também pela UFG, bibliotecária documentalista do Sistema de Biblioteca
da mesma instituição, onde trabalha com seleção e disseminação de informação e educação de usuários. Agora, interagentes, né, professora Rose? Mas está mudando os termos aí agora, é um termo novo que o pessoal está adicionando aí agora, para substituir usuários, interagentes. Tem experiência em ministrar oficinas de jornal impresso, em redação e edição de jornal impresso e radiofônico, em locução e apresentação radiofônica, em organização de eventos e cerimonial, em educação de usuários para acesso e uso das funcionalidades da biblioteca e também para o uso do portal de periódico da CAPES e das normas da ABNT. Professora substituta no curso de graduação em biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás, no período de 2018 a 2020. Professora Rose, mais uma vez, seja bem-vinda. Vamos tentar desmistificar essa coisa da normalização. Pessoal, vocês que já estão aí se achegando, né, para essa prosa, sejam bem-vindos, obrigado por estar aqui conosco, né? Que currículo, né? Ela é poderosa. Então, assim, eu vou estar desativando agora os comentários. A professora Rose vai ter de 20 a 30 minutos, ou o tempo que ela achar que é necessário dentro desse tempo, às vezes menos, e quiser conversar aí logo para as perguntas, né? Porque é um assunto que gera muitas dúvidas, muitas perguntas. Então, se quiser falar menos, para a gente bater logo a prosa, não tem problema, fique à vontade, tá? Se sinta-se em casa, porque você está em casa. Obrigada. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Eu preparei um pequeno roteiro para falar, para não me perder, né, para a gente poder conseguir otimizar o tempo. E estou ansiosa pelas perguntas depois, que realmente é o que interessa, né? A gente saber as dúvidas das pessoas e tentar ajudar. Então, para começar a nossa prosa, eu vou contar como é que eu cheguei nessa área. Porque a minha primeira formação é de jornalista, né? Tem nada a ver com normalização, com a área de biblioteconomia. Mas em 2010, quando eu comecei o curso de biblioteconomia, no primeiro semestre eu já tive a disciplina de pesquisa e normalização documentária. E aí comecei a estudar as normas da ABNT e gostei da área. Passei, então, a auxiliar os treinamentos sobre as normas na biblioteca da UFG, Biblioteca Central, que é onde eu atuo. E aí, em 2019, já como professora do curso de biblioteconomia, eu tive a oportunidade de ministrar essa disciplina, né? Aquela que me deu o start, que me fez despertar para a normalização, que é pesquisa e normalização documentária. E aí foi um desafio, porque uma coisa é você conhecer as normas e aplicá-las e já tentar transmitir, né, aquelas normas, sobre o que elas falam, qual a importância delas, como utilizar, o que você deve observar, o que você deve reter na memória, porque decorar está fora de cogitação, né, para uma sala de 65 alunos novatos, que na sua maioria nunca ouviu falar sobre aquilo. Porque a maioria das pessoas só ouve falar sobre normalização quando já chega na graduação. É raro encontrar alguém, né, que conhece sobre o assunto antes disso. E essa disciplina, ela é ministrada no curso de formação de bibliotecário, que são futuros, né, biblioteconomia, futuros profissionais. Então, eles têm que entender essas normas mais a fundo para poder conseguir decifrá-las para os seus interagentes, né? Vamos começar a usar o termo mais recente. E, se eu não me engano, essa disciplina aparece apenas na grade de graduação em biblioteconomia. Ela não existe em outros cursos. É isso mesmo, Keila? Eu nunca fiz essa pesquisa. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas eu tenho quase certeza que é uma disciplina específica nossa. Então, a gente tem que dar conta dela, né? Como profissional, a gente tem que dar conta da normalização. E os treinamentos que a biblioteca oferta, eles são mais rápidos, né? São treinamentos de 2 a 3 horas no máximo, são mais superficiais do que uma disciplina de 64 horas. Então, realmente foi um desafio ministrar a disciplina e agora resta ver com os meus ex-alunos qual foi o resultado disso, né? Então, uma breve introdução só para a gente entrar agora no assunto duro da conversa, da nossa prosa aqui.
Primeira coisa, vou fazer um esclarecimento entre ter os dois termos, normatização e normalização. Normatizar é o ato de tornar normativo, criar e estabelecer normas. E normalizar é o ato, então, de aplicar essas normas. Nos dicionários, a gente encontra a definição desses dois termos dessa forma que eu falei, e também alguns dicionários trazem os dois termos como sinônimos. Podem ser sinônimos, sim, mas vai depender do contexto. Tá? Então, a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela usa o termo normalizar, no sentido de aplicar normas para a prevenção de problemas, em particular para a economia global. E a economia num sentido mais amplo, não só financeiro. Tá? E para os bibliotecários, né, nós profissionais, é uma área de atuação. Né? A gente pode trabalhar diretamente com normalização, e neste caso, a gente usa, além das normas, também um código que é particular, né, da nossa área, sendo que o mais conhecido hoje é o AACR2, né, que é usado para catalogação de material. Então, a gente pode também usar o AACR como auxiliar, né, na hora de fazer essa normalização. Então, nós da biblioteconomia usamos o termo normalizar, de acordo com o que diz a ABNT, que é adequar às normas. Né? Então, a ABNT é uma organização sem fins lucrativos que trabalha com diversas normas para as áreas da vida. Né? E essas normas, então, têm como fim maior a proteção ao consumidor. Nós temos aí normas para a construção civil, para a produção de mobiliário, relativos à segurança, de composição de produtos, de acessibilidade, que a Keila conhece muito bem, porque trabalha com essa área, né? E aí, na acessibilidade, nós temos a questão da altura das mesas, das cadeiras, dos espaços, né? Das larguras de portas para passar a cadeira de rodas, o espaçamento entre as estantes, numa biblioteca, por exemplo, para que este interagente que está numa cadeira de rodas, seja momentaneamente, ou seja, né, ao longo da vida, que ele possa, então, circular entre essas estantes de forma mais autônoma, inclusive sozinho, né? Se a cadeira de rodas possibilitar isso. Então, dois exemplos bem práticos do uso de normas da ABNT na vida. A padronização dos telefones e de cartões bancários, ela facilita, torna a vida menos complicada. Imaginem vocês se cada empresa que emite cartão de crédito tivesse um tamanho, um modelo de cartão diferente. Quantas máquinas leitoras de cartão de crédito nós teríamos que ter numa loja, por exemplo? Como é padronizado, é um tamanho, um formato só, o chip geralmente também está do mesmo lado. Isso facilita a vida do comerciante, do comércio em geral. Os símbolos de avisos de perigo, por exemplo, ou mesmo os de trânsito, eles são entendíveis, compreensíveis em qualquer lugar do mundo, porque eles são iguais. Você entende um aviso de pare, um símbolo de pare, né? A mãozinha, um de estacionar, de não estacionar, porque são símbolos mundiais, né? São normalizados, padronizados. E aí eu não vou entrar mais em detalhes nessas outras áreas, né, para a gente ir para a área que a gente vai falar especificamente, que é a da documentação. Eu sugiro, então, que vocês, nossa audiência, né, que ainda não conhece, entrem no site da ABNT, abnt.org.br, para ver lá, dar uma passeada nas diversas áreas que a instituição trabalha. E um detalhe importante aqui, a ABNT trabalha com profissionais de cada área para criar essas normas. Então, as da área de documentação, né, que são as que a gente trabalha, bibliotecários, conta com bibliotecários para criar essas normas e também depois as normas são abertas, né, para a população, a sociedade em geral, dar a sua opinião. As normas são vendidas e algumas instituições pagam para que os integrantes da sua comunidade possam acessá-las de forma mais ágil e sem ter que pagar esse acesso de modo individual.
A UFG, por exemplo, né, a Universidade Federal de Goiás, paga essa assinatura anual e lá no site do nosso sistema de bibliotecas tem as orientações para acessar. A título de curiosidade, a ABNT liberou agora, durante a pandemia, o acesso gratuito a 32 normas técnicas, principalmente na área da saúde, para apoiar os cientistas e as instituições nesta fase que a gente está passando. Então, nem tudo é dinheiro, né, gente? Assim como muitos editores liberaram o acesso a vários materiais online, a ABNT também está com esse acesso liberado. E, como eu disse, tem para os mais variados assuntos, para as mais variadas áreas da vida. Aqui nessa nossa prosa, nós vamos tratar das de documentação, que são usadas pelas todas as áreas do conhecimento e são direcionadas para a comunicação científica. Comunicação científica é o quê? É quando a gente produz um artigo, por exemplo, para um evento ou para uma revista, é o nosso trabalho acadêmico, em formato de TCC, de monografia, de tese, de dissertação. É um relato de experiência que a gente faz, de alguma pesquisa, e vários outros suportes, né, que pode ter essa comunicação científica. Isso aqui que a gente está fazendo agora pode ser considerado um formato de comunicação científica, porque eu, juntamente com a Keila, estamos comunicando, né, algum conhecimento que tem um fundo científico. Tá? Então, as normas elas visam facilitar a comunicação científica por meio da padronização da estrutura e da forma de apresentação dos textos. E aí facilita como? Por meio da simplificação, considerando-se que, se todos conhecem as normas, estão aplicando-as, falando a mesma linguagem dentro, né, dessa comunicação científica, a leitura e o entendimento, a compreensão desses trabalhos acadêmicos, artigos, relatórios, capítulos de livros e outros documentos será facilitada, porque você vai olhar aquele documento e vai saber que tipo de documento é. Ah, isso aqui é um artigo. Não, isso é um capítulo de livro. E quais as partes que compõem aquele documento, da introdução às referências, por exemplo, ou do resumo às referências, para os documentos que têm resumo, né? Então, vale ressaltar que a ABNT rege as normas brasileiras. Existem diversas normas internacionais, entre elas nós temos Vancouver, APA, Chicago e ISO, falando aqui só das mais conhecidas. No geral, a área de saúde usa a Vancouver como norma principal, inclusive no Brasil. Por quê? Ela é usada no exterior, né, na área de saúde, e como a área de saúde procura ter um peso muito grande, publicar, né, em revistas e outras publicações internacionais, então mesmo no Brasil usa-se a Vancouver para a área de saúde. Já a área de ciências humanas e a de ciências sociais aplicadas, em geral, usam a ABNT mesmo. E a APA é usada pela área de psicologia. Opa, desculpa, o meu celular deu uma... Então, para você usar essa norma na prática, o ideal é que você saiba, primeiramente, qual tipo de norma que a sua área de estudo ou atuação usa. E, a partir daí, conhecê-la para saber utilizá-la quando precisar. E aí, a minha sugestão é que você inicie o conhecimento sobre essa norma já no início da graduação. Por quê? Os trabalhos finais de curso, em geral, exige-se, né, que eles sejam apresentados dentro das normas. Sejam aí a BNT ou outra, né? Vai depender da área. No caso da comunicação científica, o uso das normas, as normas ABNT ou outra que seja, ele é importante, principalmente se você pretende que o seu texto seja publicado em algum meio, né? Seja no formato impresso ou digital, e em qualquer suporte que seja. Suporte, então, é aquilo que suporta a informação. Pode ser livro, pode ser revista, pode ser um jornal, pode ser um vídeo, uma live como essa, um áudio, uma palestra e outros suportes. As revistas científicas, que são tecnicamente chamadas de periódicos científicos, elas exigem que se apresente o texto do artigo dentro das normas. E aí eu chamo a atenção para o fato de que, quando você for submeter o artigo
para alguma revista dessas, observe que tipo de norma eles estão usando, se é a ABNT ou se é outra, e observem dentro destas normas o que eles solicitam. Então, qual o tipo de fonte, o formato do título, o tamanho dessas fontes, o tamanho da entrada de parágrafo e outros detalhes. Algumas revistas não usam as normas no modo puro, ou seja, pega a norma, por exemplo, 6023 e aplica ela pura. Eles fazem algumas adaptações de acordo com o interesse deles, então é preciso observar isso também. E além de apresentar esteticamente bem, né, esse artigo com uma sequência lógica para o bom entendimento do conteúdo, as NBRs trazem algumas orientações sobre o conteúdo do documento que se está produzindo. Mas são os autores do texto que devem redigir um conteúdo relevante, né? Essa preocupação tem que ser do autor ou dos autores. Pois é isso que pode garantir que o seu artigo, por exemplo, vai ser aceito para uma revista científica. E quanto à relevância, cada revista, então, vai determinar o que é relevante, né, para ela. Pode ser uma novidade, uma customização de alguma técnica, né? Então, é a própria revista que determina o que é relevante. E também o professor orientador, né, do seu trabalho, provavelmente a pessoa deve ter, né? Ele vai te ajudar, te orientando a determinar o que é relevante para ser publicado, né? Quanto a textos que serão publicados, submetidos para eventos, é preciso observar o que está sendo solicitado em relação ao evento, né, aos trabalhos para o evento. E a maioria dos eventos, eles apresentam um modelo prévio de trabalho, né, para submissão. Entre as possibilidades de formato, no caso aqui, né, para a apresentação do trabalho, tem-se o artigo completo, o resumo expandido e o pôster, que são as três mais comuns. Mas pode-se ter outras, claro. Vai depender da área, né? Ressaltando que hoje, os pôsteres, que são os famosos banners, feitos em lona, né, ou então em algum papel mais resistente, eles estão em desuso, porque a maioria vai para o lixo depois que se apresenta o trabalho, né? Então, é um gasto que acaba depois virando lixo. Então, pela questão do e também do meio ambiente, né, os eventos têm evitado que esses posters sejam apresentados de modo físico. E então a apresentação, na maioria deles agora, tem sido no formato digital. Você monta os slides e apresenta no evento, né? Muita gente pode estar pensando, nossa, mas para que tanta preocupação com a estrutura do trabalho? As normas pegam em detalhes, alguns desnecessários, o conteúdo é que deve ser avaliado. Realmente, o conteúdo é o relevante. E sim, as normas pegam em alguns detalhes que parecem relevantes, mas cada um deles tem um motivo de ser. E aí a gente pode explicar cada ponto daquele, por que ele está lá. E tem um assunto que implica em usar o que as normas dizem e diz também quanto ao conteúdo, que é a questão do plágio. Plagiar é copiar as ideias de outrem e colocar no seu texto como se elas fossem suas. Para evitar o plágio, a gente deve dar os devidos créditos. No texto científico, significa fazer as devidas citações, e aí é a NBR 10520 de 2002, que inclusive está em processo de atualização, e fazer as devidas referências, NBR 6023 de 2018, última atualização. Essas citações, então, elas podem ser diretas ou indiretas, e aí eu vou explicar aqui rapidamente o que é cada uma. As diretas são quando você copia ipsis literis do original, ou seja, igual ao original, inclusive com os erros, tá, gente? De digitação, ou erros cometidos, né, por quem escreveu. E daí você tem que destacar, né, na citação, o sobrenome do autor ou autores, o ano da publicação e a página onde está aquele texto no original. Na indireta é quando você reelabora as ideias do autor que você leu e reescreve com as suas palavras. Neste caso, então, você tem que colocar o sobrenome do autor ou autores e o ano da publicação. A página não é obrigatória.
Ah, mas eu escrevi com as minhas palavras, eu preciso fazer a citação? Sim. Afinal de contas, você não tirou as suas ideias do nada, né? A gente sempre se baseia em alguém. Né? Fazendo então as citações e dando as devidas referências, pelo menos no contexto científico, não se incorre em plágio. No mundo comercial, há outras implicações, vejam bem. Tá? Então, não vamos confundir, né? Porque plagiar, por exemplo, uma marca, né? Copiar uma marca, um produto, tem outras implicações além do plágio em si. Agora eu vou falar um pouco sobre barreiras, então, para quem precisa, né, aplicar as normas e tem dificuldade. A principal barreira que eu vejo é a questão da linguagem, que é um pouco complicada, porque se usa termos que são muitos específicos da área, né? Por exemplo, nas da documentação, muitos termos são comuns para nós, bibliotecários, né? Que estudamos e trabalhamos com aquilo. Então, para mim, essa é a principal dificuldade. As normas têm poder de lei, é obrigado a aplicar? Não. Mas é recomendado que você aplique por tudo o que eu já falei, né? Principalmente se você tem interesse em publicar seu trabalho em alguma revista ou evento científico. Algumas instituições e cursos em particular, elas criam os famosos manuais. Eu percebo que muitos desses, eu não tenho problema com os manuais. Eu entendo que quem cria esses manuais está tentando facilitar o entendimento, né, para a aplicação das normas. Colocando, então, esses termos mais difíceis em termos mais coloquiais. O que eu chamo a atenção apenas é que esses manuais, no formato impresso, por exemplo, eles perdem a validade assim que uma norma é atualizada. Então, a minha sugestão é que esses manuais sejam no formato digital, que você tenha a possibilidade de fazer a atualização mais rapidamente. Né? Porque senão ele também não vai fazer sentido, você vai estar usando uma norma que está ultrapassada. Né? Eu, particularmente, acredito que o melhor é que esses manuais tragam apenas modelos daquilo para qual a norma dá abertura para que o próprio autor do texto defina. Como, por exemplo, o modelo de capa. A BNT não traz um modelo de capa, ela diz o que deve ter nessa capa. Né? Tem que ter isso, aquilo e etc. Mas ela não te dá um desenho. Então, fica por conta da instituição definir qual é o desenho que ela quer. A mesma coisa a folha de aprovação. Não tem um desenho na norma. Nos artigos, ela não diz qual é o formato que deve ser o título, se é tudo em maiúsculo, se é negrito. E nas assinaturas, se deve ser centralizado, alinhado à direita. Ela não diz. Ela diz que tem que ter. Né? Mas tem os vários outros pontos, ela define. Então, tem que ter margem tal, o papel é tal, a fonte é tamanho esse, com exceção é aquele outro. Né? Então, tem os outros formatos que ela fala como é, mas não traz realmente modelos. E aí, os manuais trazem esses modelos. Né? Uma questão que eu vejo que dá muito problema é das figuras, a apresentação das figuras. Ah, como que eu apresento? A norma diz que tem que ter um título e fonte. Né? E diz que o título tem que ser no início da imagem e a fonte logo abaixo. Mas ela não diz se é preciso que seja centralizado ou se pode alinhar à esquerda. E isso fica por conta do autor. Ele pode usar centralizado, tanto o título, a imagem e a fonte, ou tudo alinhado à esquerda, vai do gosto dele. São alguns dos pontos que estão em aberto, né, para o autor definir. Para tabelas, gente, tabela não é figura, né? Para começo de conversa. Sim. Tabelas são regidas pelas normas tabulares do IBGE, tem um livro que fala sobre isso. Então, aí a gente tem que seguir o que dizem estas normas. Então, eu vou dar algumas dicas para a gente encerrar essa parte de falatório e começar a prosa mesmo, né? Então tá. Primeira dica.
não tente decorar as normas. É perda de tempo, você vai gastar a sua memória fazendo isso, mesmo porque essas normas são atualizadas de tempos em tempos. O que você deve memorizar é, lembre-se de verificar se as normas que você tem com você estão válidas ainda, ou se já tem uma mais atualizada. Como que você olha isso? No site da ABNT. Você não precisa pagar, é só entrar lá e observar qual é a data da última norma, né, para verificar se está atualizada. Como eu disse, a de citações está, a da ABNT, né, de citações está em processo de atualização, e aí já tem um bom tempo que ela está em processo, então a qualquer momento pode sair a nova. A de referências foi atualizada em setembro de 2018 e já valendo, 14 de setembro de 2018. Eu lembro exatamente o dia, porque foi no dia que eu dei um treinamento para os meus colegas na biblioteca. E no fim do treinamento eu fui abrir a norma para ver se ela já tinha sido atualizada, e ela tinha sido. Acabaram de colocar a norma nova no site. A de artigo científico também foi atualizada em 2018, né? Então, observar essas datas, não decorar nada. Vai fazer a normalização, esteja com as normas ao seu alcance para consultar. Eu faço isso, gente. Em 10 anos de trabalho de normalização, ainda há dúvidas, porque eu não decoro as coisas. Sim. É impossível você decorar tudo. Pela prática, a gente lembra de várias coisas, né? Mas sempre tem dúvidas. Segunda dica, sobre as citações e referências. Existem ferramentas que auxiliam na hora de fazê-las. Uma delas é o MORE, M-O-R-E, que foi criado na Universidade Federal de Santa Catarina. É gratuito, é online e serve para fazer as referências. Ele, então, é uma ferramenta que facilita a vida, né, de quem precisa fazer referências. Temos ainda os que servem para fazer a referência e também a citação, e aí eu vou citar 3 mais conhecidos, que é o EndNote, o Mendeley e o Zotero. O Mendeley e o Zotero eu sei que são gratuitos. O EndNote eu não tenho certeza. Essas 3 ferramentas permitem que vocês façam as referências e na hora de fazer a citação no texto, elas podem ser usadas de modo automático, de acordo com as definições que você fizer previamente. Então, você tem que dar uma programada prévia na ferramenta. Essas ferramentas, no entanto, elas não excluem a necessidade de você conhecer as normas, porque elas são um apoio a mais para facilitar aí o processo. Tampouco exclui a necessidade do trabalho de um bibliotecário, tá? Principalmente, gente, para os casos que ainda não estão previstos nas normas. E aí eu vou dar um exemplo muito atual sobre isso. Nesta pandemia, nós temos participado de diversos cursos online, webinars, lives e outros. E estes eventos não estão indicados na norma de referências. Por quê? Porque nós fomos pegos de surpresa. Estamos em 2020 e a norma mais atual é de 2018. E aí, quem vai nos salvar? Quem poderá nos ajudar? O bibliotecário, né? E na UFG, a gente está auxiliando, né, os interagentes que nos procuram, realizando treinamentos e também com atendimentos pontuais, mesmo antes, isso antes da pandemia, e agora durante a pandemia também nossas equipes estão fazendo os atendimentos à distância. E estamos também publicando dicas no Instagram do Sistema de Bibliotecas, às terças-feiras, sobre normas ABNT. O Instagram é @cib_ufg. Era isso, então, minha fala inicial. E vamos, então, às perguntas, né? Gente, assim, foi muito boa. Gostei muito da sua fala. Assim, explanou os pontos principais, né? E além dos principais, eu vou ativar os comentários aqui. E assim, eu gostei muito mesmo da sua fala. Foi muito pontual, Rose. Você teve muito sucesso na sua fala. Tem algumas perguntas que os nossos participantes, né, os seguidores enviaram durante o dia, porque foi feita uma enquete, né, e com isso nos foram enviadas algumas perguntas.
Pergunta simples, porque tem pessoas que não sabem nem o que é isso, normalização. Nunca nem ouviu realmente que bicho é esse, se ele fica no zoológico ou em qual lugar que ele fica, né? Então, assim, tem algumas perguntas que são simples, mas eu acho importante fazê-las para que realmente possa. O pessoal quer saber das ferramentas, o Rose. Depois eu vou citar o nome das ferramentas aqui. Amêndoa e qual que é a outra mesmo que você falou? Então, temos o MOR para referências, né? É o MORE. More, né? Deixa eu colocar aqui, deixa Isso. eu ver se eu coloco. Só Colocar para jogar no você aqui. Google MOR que aparece o link lá para É ferramenta. MORE, não é isso que você falou? Isso. Uhum. Isso. E o outro é o Mendeley? Os outros três que eu citei que servem também para citações são EndNote, END, Note, NOTE, Ah, eu tudo estava junto. escrevendo um Mendeley primeiro, espera aí. Temos o Mendeley, que é com Espera Y aí. no final. EndNote, tudo junto? Isso. É Ó, NDNOTE, é isso? EndNote. É, Isso, só que é tudo junto. separado. Ali a Sheila já colocou. Não, A Sheila é biblioteca. Gente, nós estamos cheios de bibliotecária aqui, isso é muito bom, é, sabe? Porque nos auxilia. Obrigada, viu, Sheila? A obrigada, Sheila já Sheila. Ela colocou lá está pra dizendo gente o que está EndNote. tendo uma Isso. versão gratuita. E a O Jaque já Mendeley, colocou o Mendeley lá também. Gente, isso. E o obrigada por nos terceiro, auxiliar aí. Muito bom ter vocês aqui, o né? terceiro é o Então, Zotero, com Z. o Zotero, né? Vê se aí o Isso. pessoal coloca aí pra gente, que aí já nos auxilia. A gente tem até auxiliar, ó. A gente tá chique, Rose. Um monte de gente participando. É. Então, tem uma pergunta que está dentro do que você já falou, mas eu queria que a gente reforçasse para auxiliar essas pessoas que encontram, né, dificuldades na questão de referências. Posso colocar nas referências textos que foram lidos durante a leitura do trabalho, mas que não foram citados? Não, não pode. Por quê? Referências são somente as obras que foram citadas ao longo do seu trabalho. Seja ele um artigo, um capítulo de livro, uma aula, né? Porque eu, por exemplo, coloco as referências nas minhas aulas, nos slides das aulas. Então, somente o que você citou ao longo do trabalho. Se você quiser, uma possibilidade é fazer uma lista de obras consultadas e aí sim colocar as obras que não foram citadas. Na minha dissertação, por exemplo, eu fiz isso, porque eu li muita coisa que não foi citada no final das contas. Mas que eu acho interessante que os leitores da minha dissertação tenham aquela listagem, porque pode servir para eles, né? Foi um levantamento que eu fiz, já estava pronto, e não me custa divulgar. Então, como forma de divulgação, eu coloquei lista de obras consultadas depois da lista de referências. Entendi. Rose, aqui tem, professora Rose, né? Desculpa. Tem muitas pessoas que te elogiando pela fala, tá? Inclusive o nosso presidente do CRB1, o Fábio, Obrigada. a Cátia Maranhão, a Nádia que pediu para repetir as ferramentas e agradeceu, a Sheila, né, que está parabenizando pela fala, a Mônica, a Jaque Fernandes, a Cátia Maranhão. Então, assim, tem muita gente aqui que está te parabenizando. A Suzy, a Cris Amorim, né, que tá com saudade de você, tá? A live estará online, sim, ela irá para o IGTV, mas também, se a professora Rose permitir, ela também ficará lá no YouTube, armazenado lá no nosso Claro. canal do YouTube, tá? E vocês poderão assistir depois, né? Não somente hoje, mas depois, se tiver alguma dúvida. Então, gente, não pode colocar nas referências livros que não foram citados ou qualquer fala, que seja entrevista, seja o que for. Não se coloca na referência daquilo que não foi citado de alguma forma no seu texto, no seu trabalho. Fiz a tradução de um Aproveitando, trecho. então, Você vai falar? eu queria só Oi? aproveitar, já que a gente Tá. está falando de referências, um detalhe que às vezes eu vejo nos trabalhos. As pessoas às vezes separam as referências por tipo de material. Então, faz Isso. uma lista com capítulo de livro, uma lista de livro completo, uma lista de vídeo, outra lista só com entrevista ou notícia de jornal.
ou coisas da internet. Não precisa, gente. A lista, se você for apresentar as referências em forma de lista, porque nós podemos apresentar de 3 formas, segundo a ABNT. A mais comum é a de lista no final do trabalho. Então, se você for apresentar em forma de lista no final do trabalho, os materiais vão vir em ordem alfabética de autoria. Tudo junto. Não precisa separar por tipo de suporte. É uma lista única. Isso. E só complementando a fala da professora Rose, e se o autor for citado em mais ou, vamos supor, 2, 3 obras do mesmo autor, o que vocês farão? Colocar em ordem alfabética o nome do autor e depois pelo título do livro. Então, vocês seguem primeiro o nome do autor, segundo, ele tem muitas citações, muitos livros, muitas obras. Aí vocês vão pelo título dessas obras, seguindo também na ordem alfabética. Tá? Isso, porque às vezes as pessoas colocam por ordem de data da publicação. Isso, mas não é. É por ordem alfabética. A regra da ABNT é ordem alfabética. Isso mesmo. Fiz a tradução de um trecho citado. Preciso colocar o texto original em nota de rodapé? Não é obrigatório, tá? É opcional. Você colocar o original lá em nota de rodapé, entre aspas, como se fosse uma citação direta. Tá? É bom porque quem for ler tem a opção de ler, né, na língua original, se ela tiver essa possibilidade. Mas não é Isso, obrigatório. O que é verdade. obrigatório é você indicar na citação que foi tradução sua. E aí o termo, a expressão que se usa é tradução nossa, mesmo que seja uma pessoa só. Tá? O trabalho, por exemplo, o TCC é uma autoria, na UFG pelo menos. Então, o autor único, tradução nossa. Dupla, trio, né, e etc., tradução nossa. Isso mesmo. Começa a numeração dos capítulos a partir da introdução? Sim, é Numeração outra progressiva. dúvida muito grande. A introdução é o primeiro capítulo em qualquer trabalho, de qualquer tipo. Artigo, capítulo de livro, trabalho acadêmico, como TCC, tese, dissertação, etc. Tá? Por que ele é o primeiro capítulo? A norma diz que a numeração começa na primeira parte textual. Qual é a primeira parte textual? A introdução. Porque antes dela vem as partes pré-textuais, que é capa, né, a folha de rosto, folha de aprovação e etc. Achei maravilhosa a pergunta da Sheila, que era uma pergunta que eu ia falar para você. E aí a Sheila fez, bacana, Sheila, gostei. Como você lida com as normas do professor versus normas da BNT? Então, quando eu estou dando treinamento e o professor está em sala, já no começo do treinamento eu explico que eu vou apresentar as normas puras, mas eu sei que muita gente trabalha com elas adaptadas. E alguns trabalham com elas também, com normas antigas, não observam que mudou, né, que atualizou. Um exemplo muito clássico. Antigamente, antes da norma de 2002, o número de páginas se colocava pp. Ponto, e o número da página. Só que de 2002 para cá, a norma não usa pp, usa p. Simplificou. Mas eu ainda vejo muito trabalho com pp. Por quê? A pessoa se apegou àquela norma antiga e não se deu o trabalho de buscar a norma Se apegou é atualizada. ótimo. Eu falo sempre assim, não se apeguem às normas antigas. As normas, elas são atualizadas de tempos em tempos. Né? Então, você tem que procurar a atualização. E a atualização, na maioria das vezes, é para facilitar, né? É para diminuir exigências, em alguns casos, diminui algumas exigências. Por exemplo, a referência de trabalhos acadêmicos. Ela tirou o número de páginas, você não precisa mais colocar a quantidade de páginas que aquele trabalho tem. Então, simplificou. É uma informação a menos que
Rose, eu acho que a professora Rose teve um pequeno problema com a conexão, vamos esperar que ela já deve estar voltando, é só um probleminha técnico, gente. E assim, as dicas estão sendo maravilhosas, né? Muito pontuais e que vai auxiliar muita gente, né, com relação ao uso das normas, porque são muitas normas. Então, como a professora Rose falou, decorar essas normas é muito difícil. Então, o que você tem que ter é o acesso a essas normas todas as vezes que você for executar um trabalho, ou o seu próprio trabalho, né? Então, é esse cuidado que você tem que ter. É o mesmo trabalho de um advogado. Ele não vai decorar todo os códigos, mas ele sabe aonde recorrer e como recorrer quando ele necessita de fazer uma defesa. Né? E assim são as normas da NBR, no caso, da questão de documentação, de apresentação de trabalhos científicos. Né? Então, vamos esperar a professora Rose, porque a live é com ela, né? E eu quero que ela exponha, ela responda mesmo, porque ela tem esse treinamento constante na biblioteca e ela tem um conhecimento muito bom a respeito das normas, né? E eu poderia estar respondendo, mas não quero. Eu quero a professora Rose, eu quero vê-la falar. Eu também gosto demais do sorriso da professora Rose, né? Então vamos esperar que ela retorne, que deve ter acontecido alguma coisa na sua conexão. Vamos esperar aqui, ver se ela mandou alguma mensagem aqui. Ela mandou aqui, foi a conexão, caiu mesmo, ela já está entrando novamente, tá, pessoal? Então, se vocês tiverem algumas dúvidas, lógico, nós temos aqui muitas pessoas enviaram perguntas, né, para que ela pudesse responder e tirar, né, essas questões que fica sempre na nossa cabeça, né? É o hábito de sempre consultar, isso mesmo. Deixa eu chamar a professora Rose, acabou de chegar, já estou chamando ela para conexão. É um hábito, né? Porque quando a gente começa a normalizar trabalhos, a gente pega esse hábito de estar consultando, né? Eu falei para eles, eu poderia responder, mas eu não quero. Eu quero a professora Rose, eu quero ver o sorriso dela. Já elogiaram o seu sorriso aqui, diz que é muito bonito. Obrigada. Então é isso. Professora Rose, aqui uma outra pergunta. Devo listar nas minhas referências um texto que cito, mas não tive acesso? Não sei como é que é isso, tá? Mas... Olha, bom, talvez seja o caso do APUD, não, que a pessoa quer dizer, Não sei, porque assim, ficou assim meio estranha, né, a pergunta, eu né? vou então dizer, falar como se fosse o APUD, que também suscita muita dúvida, né? É. A questão do APUD APUD, para começar, é um termo em latim, né, que quer dizer citado por. Você pode usar o termo no latim, e aí usa itálico, né, APUD em itálico, ou você pode colocar a tradução, citado por. Quando que a gente usa o APUD? É quando você não teve acesso ao material original. Por exemplo, um livro lá em alemão. Eu não leio alemão, muito difícil você encontrar alguém que leia alemão, né? Aliás, muito difícil, não, mas não tão fácil quanto o inglês, né? E suponhamos que você não, mesmo que você tenha um tradutor online, como o Google e outros, você não teve acesso àquele material porque você não lê aquela língua. Então, você buscou um outro material que cita aquele autor que está em alemão. E aí, então, você faz o APUD, né? Que é citação de citação. E, neste caso, o material que vai para a obra que vai é aquele que você leu. O que está em alemão, você não vai colocar na lista de referências, porque você não teve acesso a ele. E acesso, gente, pode ser a questão da língua, pode ser o formato. Por exemplo, o livro está só no formato de e-reader. Você não tem um leitor de e-book, que é o e-reader, né? Como que você vai ter acesso a ele? Ou o livro está, por exemplo, lá na biblioteca de Washington,
nos Estados Unidos, você não tem acesso a ele. Então, Uhum. acesso não é só pegar o material fisicamente, pode ser várias formas de não acesso. Né? Entendi. Antes de você não caiu não, né? Caiu foi a conexão. É, Antes da foi isso. conexão cair, que você estava falando a respeito da página, se não me engano, pela sua fala, se eu estiver enganado, você pode falar. Você ia falar a respeito dos periódicos, né? Que agora alguns periódicos não vêm com numeração de página mais, devido à publicação contínua. Era isso que você ia falar? Não, não ia falar sobre isso, não. Até porque os periódicos que eu vi recentemente ainda têm página. Mas, no caso de não ter página, a gente tem a opção de não colocar ou deixar, ou colocar não paginado, né? Ou Porque tem ainda alguns você que estão vindo sem páginas agora, alguns é, periódicos, alguns isso. artigos. Agora, na época da pandemia, tem vários trabalhando, né, com a submissão contínua, né? Que Isso, também é mais fácil de trabalhar do que você esperar uma quantidade X de artigo para liberar uma revista, né? E isso, aí, sim, uma outra opção é você contar as páginas, né? E colocar entre chaves essa paginação. Tá? Pode ser isso. também. Entre chaves, por quê, professora Rose? O entre chaves, neste caso, indica que não está no original. Não está indicada Isso. aquela numeração de página no original. O mesmo vale para ano da obra entre chaves. Indica que não está lá na obra. Você descobriu essa informação de outra forma. E isso Uhum. pode acontecer muito, principalmente em obras antigas, né, mais antigas, e aí antigas mesmo, gente, de década de 80 para trás. Ana Paula tá falando que você diz que a Arial é mais gatinha do que a Times. Quer dizer que você não gosta de serifa. Olha, em questão, aí é meu lado de comunicadora, né, que fala. A Arial, ela é mais limpa, né? É. Ela não Sem tem serifa, né? arabescos, desenhos, isso. E aí, então, eu vou aproveitar e falar sobre a questão da fonte. A É. norma indica que você use Arial ou Times. Só que nós temos aí um problema, porque Arial ou Times são fontes do Windows. E aí, como que você faz se você está usando outro sistema operacional? Você procura uma fonte que seja compatível, porque nem sempre dá para baixar essas fontes, né, em outro sistema. Uhum. E essa foi uma novidade para mim também. Eu aprendi isso, porque a gente aprende todo dia, né? Com Sim. uma professora master que conhece muito mais de norma do que eu, que é a Ana Maria, que eu a conheci no CBBD o ano passado, lá em Vitória. Inclusive, comprei um material dela. E eu questionei, fiz algumas perguntas para ela, e uma delas foi essa: por que a norma não diz logo para usar uma ou outra exatamente? Aliás, a norma não diz, a BNT não diz, gente, foi um erro meu. Na BNT não está escrito que é Times ou Arial. Justamente por isso, porque essas duas fontes são do sistema Windows. Mas no corrente, né, no comum, a gente usa Times ou Arial. E a gente Sim. indica que se use essas duas porque elas dão melhor leitura, tá, gente? Porque tem muita fonte desenhada, rebuscada, que não dá boa leitura. E aí, como que eu fico sabendo se dá boa leitura ou não? Pega uma fonte bem desenhada e coloca um texto completo de um artigo nela, para você ver se você consegue ler. Fica horrível, cansa as vistas, Uhum. né? Verdade. Então, as duas mais indicadas são estas, Times e Arial. E entre as duas, eu gosto muito mais da Arial, por É. um gosto Ela é bem mais. pessoal, tá? Por ser mais limpa, né? E no caso, então, se você usa outro sistema operacional, tente usar fontes próximas a essas duas, né? Mas se você for submeter para a revista ou artigo, vai ter que seguir o que eles estão pedindo. Então, continuando a nossa prosa. Tenho que citar sites, documentos online, e se sim, faço isso numa lista à parte? É aquilo que você já tinha falado um pouquinho, mas a pessoa perguntou depois, Sim. né? Então, você deve citar tudo que foi, você deve
referenciar tudo que foi citado ao longo do seu trabalho. Se foi uma fala que você ouviu em uma palestra, você cita um trecho de um livro digital ou impresso, de artigo digital ou impresso, trecho de música, de filme, de áudio que você recebeu, vista, qualquer tipo de suporte pode ser referenciado e citado. Tá? E são duas coisas diferentes, gente, porque tem pessoas que ainda confundem citação e referência. São duas coisas diferentes. A citação é aquilo que vem no corpo do texto. E a referência é aquela lista que pode estar no rodapé do trabalho ou lá no final em forma de lista única. Tá? Ou ainda no final do capítulo, né, que são as três diz que pode ser apresentada essas referências, né, que podem ser apresentadas. Gente, muito obrigado vocês, né, que estão voltando para ficar aqui conosco e continuar nessa prosa que está muito boa, né? E, professora Rose, tem uma pessoa que pergunta o que são documentos normativos? Documentos normativos, né? A NBR é um Documentos documento normativos. Então, os documentos normativos são os documentos que trazem as normas. O próprio nome diz. Era só isso a pergunta? Não tem mais Só isso, ela nada? só ficou com dúvida a respeito do que seriam esses documentos normativos. Então, é só essa. É porque é simples mesmo. Igual eu te falei, tinha umas perguntas muito simples, mas é porque as pessoas Tá. realmente A não gente têm. pode ter, Tem gente então. aqui de tudo quanto é nível de educacional, Sim. sabe? E aí às vezes ela fica curiosa Aham. para perguntar. Eu até tentei ser o mais coloquial possível, né, na linguagem, Tá tentando cortando evitar um termos pouquinho a técnicos. conexão. Oi. Aí, Normalizou? normalizou. Então, eu tentei até usar termos mais coloquiais, evitando os termos muito técnicos, que a gente realmente tenha pessoas de todos os níveis, e é muito bom, porque principalmente se a pessoa está pensando, né, em entrar para a área acadêmica, ela já já começa, né, a entrar nessa seara. Então, Isso. documentos normativos são quaisquer documentos que tragam normas. Pode ser uma resolução, um decreto, uma lei, uma NBR, né? Uhum. É isso aí. Sabe dizer qual o processo de elaboração de uma norma? Cortou aqui para mim, por favor, Ah, tá. refaz a pergunta. Sabe dizer qual o processo de elaboração de uma norma? Como eu disse, a ABNT trabalha com profissionais de cada área, eles têm comitês de normas. Então, esses comitês são compostos por profissionais que fazem essas normas. E elas são colocadas para consulta pública, para coletar opinião pública. Então, a de citações, que está em atualização, ela já passou dessa fase de consulta pública, se não me engano. Uhum. Eles já estão avaliando as sugestões para poder atualizar essa norma. Certo. O Gil Lima tem uma pergunta para você. Eu tenho uma dúvida em quando utilizar o sino locus, sem local. O Cineloco é usado quando você não encontra o local de publicação da obra, tá? Em qualquer suporte que seja. Um livro, por exemplo, tem lá editor, porque na referência vamos ter autoria, título do livro, né? Pode ser composto ou simples, composto é quando tem dois pontos, ou traço, etc. E depois temos a cidade, a editora e o ano. Quando você não localiza a informação da cidade, você pode colocar entre chaves Cineloco abreviado em itálico, porque é uma expressão latina. Isso, tudo em itálico. E é possível, nas revistas também, quando você faz referência de revista, é preciso colocar a cidade onde a revista é editada. E aí, as internacionais, pelo menos nos trabalhos em que eu tenho visto, não se tem se colocado o Cineloco, tá? Justamente porque a gente dificilmente localiza a cidade onde a revista é editada.
porque na maioria das vezes essas revistas são editadas por conglomerados, né, internacionais de editoras, não tem uma sede em lugar específico. Como que você descobre na revista qual é o local, a cidade? Mesmo que a revista seja online, você vai lá no sobre, né, ou no expediente da revista, sempre tem um endereço físico. É aquela cidade que você vai usar. Nesse caso, eu coloco entre as chaves, porque eu estou Não, extraindo nesse fora do caso, documento não ou não é precisa. necessário? Não, não porque ele está na revista, né? Mesmo Tá, que seja no formato digital, ele está ali no ambiente da revista. A informação está lá. ok. Tem algumas perguntas aqui, são 4 perguntas, que elas têm assim, um cunho muito similares. Uhum, E aí eu vou fazer, assim, para que responda a essam pessoas tudo de uma vez só. tá É porque ok. uma quer saber o que é regulamento técnico, né? Essa foi a pergunta. O que significa consenso na normalização, você já explicou, mas se você pudesse falar novamente, que algumas pessoas não estavam, né? Ela quer saber o que é normalização. A outra, qual a diferença entre a BNT, NBR e NR? Bom, vou começar por essa. A Tá. BNT é a associação que organiza, publica, vende as NBRs, que são normas brasileiras. A sigla é disso. Então, temos NBR 6023, NBR 6027, NBR 14724, etc. Então, NBR é a abreviação de normas brasileiras, norma brasileira. NR, geralmente, pode ser nota de regulamentação, tá? Vai depender do contexto. Essa avaliação ela é usada em outros contextos, que não só de normalização. Por exemplo, pode ser nota de rodapé, nota do Uhum. revisor, depende do contexto, Do né? contexto. Uhum. É. O que é normalização? Normalizar, como eu disse no começo, é aplicar as normas, né? Você pode ter normas em vários setores da vida. Então, é aplicar essas normas. Até na sua casa, um quadro de normas para o seu Cortou um pouquinho, professora e Rose? aplicar essas normas. Oi, cortou? Cortou. Então, a normalização é aplicar normas. Você pode, inclusive, fazer um quadro de normas na casa e aplicar essas normas aos moradores ali da casa, né? Sim. Você estará normalizando. Normatizar seria criar essas normas. Então, a Uhum. ABNT normatiza criando normas e normaliza porque apresenta a forma de aplicação dessas normas. Tem A algumas outra perguntas, e pergunta é vocês, só. pessoal, que estão participando aí conosco, e é muito bom tê-los, né, tê-las aqui conosco, aqui nessa D de prosa, pode, se quiser fazer pergunta, pode interagir conosco sem problema algum. Tem algumas perguntas agora que são de cunho mais sobre a sua carreira, tá? Vi no seu currículo que você é formada em jornalismo. O porquê ir para a biblioteconomia? O pessoal foi pesquisar o seu currículo. Muita gente me pergunta isso. Olha, eu trabalhei 15 anos como jornalista e fiz um pouco de tudo, só não fui para televisão. Trabalhei nos outros meios, gosto muito da área, gostava muito de atuar, gosto muito da área. E em 94 eu entrei na UFG como concursada num cargo de nível médio, eu ainda era estudante de jornalismo. E depois, no ano seguinte, antes disso, em 93, eu era estagiária já da assessoria de comunicação da UFG e já atuava, né, como estagiária de jornalismo. Em 94, quando eu entrei como servidora, eu continuei ajudando na área né, os jornalistas e a equipe da comunicação. E depois eu saí da Ascom e fui parar na biblioteca para auxiliar na área de comunicação lá na biblioteca. Que o nosso sistema de bibliotecas ele tem uma assessoria de comunicação desde 1994, se não me engano a data. E então eu fui ajudar nessa área da comunicação. E aí eu fui conhecer mais sobre biblioteca,
sobre a profissão do bibliotecário, porque até então eu só conhecia como usuária, né, como interagente. Eu já era uma interagente desde a adolescência, eu usava a biblioteca da Praça Cívica, Pio Vargas. Eu fui usuária de lá há muito tempo, tenho a carteira de lá até hoje, uma relíquia. Mas então eu conheci a biblioteca por esse lado, né? E aí eu comecei a conhecê-la por dentro, como funcionária. E fui sendo envolvida pela área. E em 2009, eu decidi que eu queria fazer um mestrado, mas eu não tinha nenhuma ideia de que eu ia trabalhar, temática que eu ia pesquisar. E aí eu me fiz uma proposta. Meus colegas e a professora Fátima Garbellini, que tem uma parte de responsabilidade nisso, um abraço, professora, minha ídola. Ela vivia me falando, Rose, você vai virar bibliotecária. Por que você não faz o curso? E ficava no meu ouvido. E alguns colegas também de trabalho. Alguns falavam assim para mim, Rose, você é a jornalista mais bibliotecária que eu conheço. E uma dessas pessoas é a Patrícia Martins, que eu me lembro muito bem dela falando isso. E aí eu me propus naquele ano de 2009, eu estava atuando como jornalista fora da universidade. Né? Eu trabalhei em 2 empregos durante muito tempo, então na universidade e fora, como jornalista. E eu me propus, então, que se eu não conseguisse, até o fim do ano, definir um tema de mestrado, para o projeto de mestrado, eu ia fazer a prova de portador de diploma para a biblioteconomia. E aí eu não consegui. Chegou a época, eu fiz a inscrição para portador de diploma. Na época, o vestibular ainda era presencial, né? Não era Enem. Não era, aliás, era um vestibular, não era Enem. E a prova de portador de diploma foi no primeiro dia das provas do vestibular. O mesmo esquema, só que era uma prova diferente, né? Uma sala só para as pessoas que estavam fazendo para portador de diploma. Estavam sendo oferecidas 10 vagas, tiveram 8 candidatos, 6 foram aprovados, 4 apareceram para fazer a matrícula. 2 colegas que entramos juntas. E aí, ao longo do curso, eu já entrei no curso, né, em 2010, então, com a perspectiva de sair dele direto para o mestrado. E foi o que eu fiz. Então, eu fui envolvida pela área, a partir do momento que eu fui para a biblioteca em 99. Eu estou na biblioteca desde 99. E gosto muito. Eu fui descobrindo a área. O primeiro trabalho que eu apresentei voltada para a área de biblioteca foi em 2005, num CBBD, lá em Curitiba. E a partir daí foi um caminho sem volta. Muita gente é uma ótima bibliotecária, né? Diga-se de passagem, né? Obrigada. Mas você abandonou o jornalismo. Não, gente, as duas áreas, elas conversam muito bem. Muito. Tá? O ponto de intersecção que eu achei, então, para trabalhar as duas áreas, foi o marketing, né? Porque a meu ver, tem um pé na comunicação e temos essa disciplina no curso, né? Aliás, não temos mais na grade da UFG, mas na época que eu fiz ainda tinha marketing para unidades de informação. E aí, unidades de informação, para quem não é da área, engloba todos os tipos de unidades. Pode ser centro de documentação, bibliotecas e outros tipos, não é só biblioteca. Então, a partir dessa disciplina, eu fiz a conexão e o meu projeto de mestrado foi nessa conexão, né, trabalhando as duas áreas. Professora Rose, tem muitas pessoas lá no Facebook, tá lá, nós estamos aqui, o povo tá lá, chegou a mensagem aqui para mim. E tem muitas pessoas pedindo para fazer uma live com você no Facebook, né? Porque gostaram muito, o Facebook tem um outro tipo de interação, uma outra plataforma, lá te dá N possibilidades para, inclusive, de acesso para pessoas com deficiência, né? Então, o Facebook por mais que as pessoas falam que Facebook está morrendo, mas o Facebook ainda tem alguns tipos de ferramentas e suportes que o Instagram não nos permite, principalmente para as pessoas com deficiência.
Eu não consigo fazer uma live no Instagram com alguma pessoa com deficiência, porque ele é limitado, principalmente se for deficiência visual. E o Facebook não, o Facebook e o YouTube não, eles permitem isso. Então, eu sinceramente não acredito muito nisso, que o Facebook está morrendo. Pode estar morrendo para quem gosta de imagem e gosta do Instagram, mas para outras pessoas que têm outras necessidades, ele está muito vivo ainda e bem ativo. Né? Então, as pessoas estão pedindo aqui, e eu te faço esse convite para que nós façamos juntas uma live com essa mesma temática. As pessoas estão pedindo para que faça com essa mesma temática, só que lá naquela plataforma. Né? Claro, podemos. Gostaram da sua fala e quer que leva para lá, para os outros, sabe? E isso é muito bom, isso é positivo, porque a intenção desse projeto de extensão, desse evento de extensão, de um dedo de prosa, é justamente facilitar o acesso à comunicação científica. Né? É popularizar a comunicação científica, é vir com linguagem fácil, acessível, para que as pessoas entendam o que a gente está falando, porque a gente não quer que somente as pessoas da universidade entendam que nós estamos falando de normas técnicas, porque deveriam entender, inclusive, os meninos do ensino fundamental 2, a partir do ensino fundamental 2, deveriam estar se apropriando dessas normas já, para chegar na universidade, né, e estar já, assim, mais maduro. Então, gente, aceitaram, ela aceitou a proposta, nós vamos marcar o dia e vamos nos organizar para fazer algo assim que seja, que venha abranger, né, um público diferente e que tenha outras necessidades, tá? Muito obrigada, professora Rose, por ter aceito o convite e a gente poder, né, dar acesso a outros. Sim, tem uma pergunta aqui que ela é um pouquinho assim emblemática, se não quiser responder não tem problema, tá? Já sofreu preconceito por ser mulher e negra entre colegas de trabalho ou por alunos? Bom, que eu tenha percebido, não. Mas vocês devem ter notado, quem me conhece pessoalmente, principalmente, que eu tenho a pele mais clara, né? Lá na tabela do colorismo, e aí quem não conhece sobre esse assunto, eu sugiro que leia, né, alguma coisa sobre isso. Eu sou uma negra de pele mais clara. E durante muito tempo eu usei meu cabelo liso. Era uma opção minha. E depois eu resolvi usá-lo ao natural por várias questões. Então, assim, eu já passei situações de racismo, mas não no ambiente de trabalho, nem na sala de aula, né, nesse período que eu fui professora, nem mesmo quando eu estava orientadora em sala de aula, durante o mestrado, que eu substituí algumas vezes. Então, assim, não tive nenhum problema nessas situações. Mas em outros ambientes de trabalho, principalmente na área do jornalismo, eu passei por algumas situações, sim, e também na minha vida particular. A maioria dessas situações foram reladas, elas não foram diretas, e eu acredito que principalmente porque eu tenho essa pele mais clara, né? Então, ela não é tão direta comigo, não é tão feroz comigo, quanto é com uma pessoa que tem a pele mais retinta. Entendi. O que é ser uma mulher negra para você, principalmente nos dias atuais? É resistência. Eu sempre tive que derrubar muitas barreiras ao longo da minha vida. O fato de eu não ter ido para a televisão, um dos motivos, eu não procurei também, né? Mas eu sei que na televisão a representatividade negra, na época em que eu estava trabalhando ainda, veja bem, eu trabalhei até 2009, né? A gente tem alguns casos mais recentes agora de mais pessoas negras, né, tendo visibilidade na televisão, mas na época em que eu estava, essa visibilidade era muito pequena, era ínfima. Então, eu vejo que se eu tivesse ido para, se eu quisesse ter ido para essa área, teria sido um embate, provavelmente. As empresas vão dizer que não, mas eles preferem um determinado perfil, né, de
de apresentadoras, principalmente. Não vou entrar no mérito de questionar isso. Sim, eu já passei por várias situações, como eu disse, principalmente depois que eu assumi o cabelo, né, crespo. Algumas pessoas tentam até tirar o seu aspecto de negro, falando, não, mas você é branca, sua pele é clara, só você alisar esse cabelo. Eu alisei enquanto eu quis, enquanto eu achei que era interessante. E os negros, eles vivem sempre um período de resistência, uma vida de resistência. Seja resistência ao racismo velado, seja resistência ao racismo direto, resistência ao racismo estrutural que está na nossa sociedade. E esse racismo, ele aparece de várias formas. Não é coisa pontual. Você vai notar, quem sente na pele isso, sabe dizer quais as infinitas possibilidades que esse racismo pode acontecer. Verdade. Eu sei que, não sei a dor, mas eu acompanho uma pessoa que sente isso também. Justamente por isso que tem a pele mais clara, mas né, o cabelo é como a Anianda está falando, seu black é power, né? E ela sofre muito com isso, né? As pessoas não têm respeito, né? Principalmente quando é um racismo muito direto. Parece que as pessoas não percebem que existe um humano ali, sabe? Não tem um ser humano que tem sentimentos. Mas, enfim, eu agora quero te fazer uma pergunta, mas depois eu volto para a normalização. Só que agora o negócio é você, tá? Agora a gente quer saber um pouquinho mais de professor Rose Mendes. Quem é Rose Mendes? Eita! É difícil a gente se Fala definir, tudo, não viu? me esconde nada. É bem complicado a gente se definir assim, e principalmente não se passa. Eu sei que eu tenho uma imagem de autoritária, de metida, né? Muita gente me fala isso e depois retroage quando conversa comigo. Olha, uma das coisas que eu tenho consciência é de que eu tenho nariz empinado, mas eu vou dar uma explicação que para mim faz sentido. Quando eu era adolescente, eu já era muito alta. Eu tenho 1,74 m. Para a minha faixa etária, é uma altura é alta, né? É uma mulher alta. E na minha adolescência, os adolescentes que eram muito altos, que cresciam muito rápido, com 11 anos eu já era mais alta que a minha mãe. E eu acho que eu já estava próximo dessa medida. Então, eu era muito magra e alta. E eu via os adolescentes como eu usando aqueles aparelhos de coluna, aquele colete Sei, que fica ficava pelo lado assim. de fora da roupa. Isso. E eu achava aquilo horroroso, claro, né? Na minha turma de quinta série, eu estudava no antigo IEG. Na época, era só mulheres. Tinha uma menina que era a metida da turma no outro sentido. E ela andava empinada, com um peito de pombo até, de tanto que era empinado. E eu comecei a olhar aquela menina e juntei aquilo com o fato de eu não querer usar o colete e passei a andar empinada também. E Gente, aí eu passei a manter a minha cabeça reta para a coluna ficar ereta. E essa posição, ela passa a impressão de que a pessoa é metida. Né? sim. Eu também fui muito tímida, ainda sobre algumas coisas, e o fato de empinar o nariz e a cabeça também me ajudava nessa timidez, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que corre atrás do que quer. Então, pareço autoritária por causa disso, pareço metida, né? Que parece que eu quero impor as coisas, mas
não é nesse sentido que eu estou olhando as coisas, né? Eu quero é alcançar aquilo para o qual eu me propus. Então, como eu disse antes, eu me propus a fazer mestrado. Não sabia por onde comecei meu projeto. E aí eu me fiz outra proposta. Entrar no, se eu não, né, se eu não descobrisse, eu passaria no processo de seleção, faria o curso, e aí eu teria tempo para descobrir sobre o que estudar. O meu curso de economia eu fiz em 3 anos, porque eu consegui terminar um ano, né, por ser portadora de diploma. Então, nesses 3 anos, eu fui construindo meu projeto de mestrado e aqui, né, o processo todo. Então, é isso. Eu tenho minhas metas, meus projetos, e eu ponho o olho lá no adiante e vou trabalhando para chegar lá. Não tento não atropelar ninguém. Na verdade, eu tento ajudar, né, as pessoas a dar as mãos para as pessoas, porque a gente precisa de ajuda também. Apesar de que tem hora que eu acho ótimo fazer as coisas sozinha, porque eu faço no meu tempo, né? Eu tenho uma certa agilidade, principalmente com tecnologia, né? E aí, às vezes, eu fico agoniada, né? Porque eu também sou perfeccionista, né? Gosto dos mínimos detalhes. E essa é uma característica que me ajuda a lidar com as normas. O fato de ser perfeccionista, porque então eu consigo ver os detalhes nos trabalhos e aplicar as normas nos detalhes, né? Foi assim que eu me encontrei nessa área da normalização, com uma característica minha. Entendi. Conheço a professora Rose Mendes, assim, e também tinha essa impressão de, né, mas a hora que a gente conhece, assim, de perto, não é nada disso, é uma pessoa muito humana e que eu gosto muito, admiro demais, e ela realmente é essa proatividade toda. Professora Rose Mendes, assim, agora perguntando, assim, para vamos supor, um estudante, né, fez a disciplina de pesquisa e normalização no primeiro período. Ele já pode sair normalizando trabalhos técnicos, pegar isso como um freelance? Olha, poder pode, né? Não tem nada que impeça ele de fazer isso. Inclusive, nós temos pessoas que fazem esse trabalho que não são da área, né? Não são estudantes de biblioteconomia, nem são profissionais. Não tem nada que impeça. Se a pessoa gosta daquela área, a questão é que ela vai ter que estudar bastante, né? Porque a gente tem que, além de saber aplicar as normas, saber explicar por que que aquilo é daquele jeito, né? Não adianta só você aplicar a norma e aí o seu cliente vem te questionar alguma coisa. E você não tem resposta para aquilo. Sim. Né? E aí, então, você tem que ter traquejo. E traquejo a gente vai adquirindo ao longo, né, do trabalho. Então, assim, tem coisas que eu normalizei no começo, começando a atuar, que eu tenho que melhorar hoje, mexer novamente. Também porque as normas mudaram, né? Algumas normas mudaram. Outras porque eu entendi melhor a norma. Né? Porque ainda tem isso, às vezes a gente lê, entende de um jeito, e se você troca ideia com outro colega, o outro entende de outro jeito, como que fica? Entendimento. Muita gente quer interpretar a norma. E ela não é para ser interpretada, ela é para ser seguida. Aplicada, né? Aplicada ao pé da letra. Ao pé da letra, verdade. Tem alguns comentários. Você terminou seu raciocínio? Desculpa, não sei se. Sim. Uhum. É porque parou? Você terminou o raciocínio? Sim. Ah, é porque congelou, não sabe. Tem alguns comentários que eu vou ler e depois tem uma outra perguntinha para você. A Tatiane fala que existe um preconceito entre os negros também, por ser negra de uma pele mais branca, que é o caso dela. Né? Estilo você, é mais branca, mas tem alguns traços, né, da negritude. A Eliane, né, parabenizando você e eu, né, que somos duas inspirações, e pelo profissionalismo e atuação nossa. Obrigada, viu, Eliane? Muito obrigada mesmo. E a Tatiana está falando que também a Rose Mendes não pode esquecer que é mãe de uma pedra muito preciosa, né? A dona Jade, que não tem como esquecer dessa pedrinha preciosa. E a Eliane
novamente comenta, né, que a sandália da humildade é de salto alto, arrasou e eu gostei demais disso, viu? Depois eu vou copiar, tá? Mas eu vou citar que foi você, tá bom, Eliane? Gostei disso, sandália da humildade de salto alto. E o presidente CRB, o Fábio, né? Como a Rose comentou, tem que estudar bastante mesmo, mas a normalização não é atividade exclusiva do bibliotecário mesmo, é verdade. A Sheila também comenta, é verdade, Rose, muito importante discutir as normas com os colegas quando temos dúvidas, né? Sim. E o pessoal, E algumas olha, pessoas dando boa noite, que é o caso da Nilzete. Eu e perguntei olha, porque... eu tenho meus gurus, tá? Para normas. Eu não atuo sozinha, não. Então, assim, quando eu comecei, a minha guru era a professora Andréia, que foi a que ministrou a disciplina para mim quando eu fiz. Eu tirava muita dúvida com ela. Depois eu passei a consultar colegas de outras instituições, manuais de outras instituições, para ver como eles estão aplicando, principalmente coisas novas, né? Suportes. E agora, a minha guru, eu falei a professora Ana Maria, que eu comprei o material e conversei com ela, né, pessoalmente. E também troco ideia, claro, com os colegas, assim como eu já conversei com a própria Keila, né, tirando dúvida, porque não é uma ciência exata, gente. Nós estamos na área de ciências sociais aplicadas. E outra coisa é que a gente cresce quando troca ideias com colegas da área, com estudantes da área, com professores da área, com pessoas interessadas na temática. Isso. Quero agradecer aqui a presença da Maria, né, que é a gestora da biblioteca, né, do sistema de biblioteca. É Minha todo, não é, chefe? Rose? De todo o sistema, não é? Não é? Ela é de todo o É a sistema, minha chefe. Maria? É a chefinha, Isso. tá, gente? É por isso que a Rose está comportando direitinho. A chefe tá aqui, né, professora É Rose? Tá porque ela é um assim, ó, amor. tá bem comportada, tentando responder certinho, porque a chefe tá de olho. Não, não, não. Eu sou assim mesmo, não Brincadeira, estou gente, brincadeira. atuando, não. Então, pessoal, assim, nós chegamos ao final da nossa live, né? Mas eu quero deixar aqui expressar a minha gratidão à professora Rose, a esses esclarecimentos que foram maravilhosos, e também agradecer por ter aceitado o convite para irmos para o Facebook com essa mesma temática, para estar alcançando uma quantidade maior ainda de pessoas, né? Principalmente as pessoas com deficiência, que quem pediu para que ela fosse para lá foi algumas pessoas com deficiência. E eu acho isso muito importante, porque hoje essas pessoas estão inseridas na educação superior, elas precisam também de aplicar essas normas, então é importante falar para esse público também. Né? Então, quero agradecer vocês que ficaram conosco nas duas lives, e quero dizer que essas filmagens ficarão disponíveis no meu canal do YouTube. Vai ser só uma edição simples mesmo do vídeo e será armazenado lá para acessos posteriores. Professora Rosa, eu deixo as considerações finais para você e mais uma vez, muito obrigada. Obrigada pelo convite novamente, obrigada pela audiência, pela participação, interatividade. Alunos do curso foram os alunos, muito obrigada pela troca que a gente teve durante as aulas. Sucesso para vocês. Aos profissionais que estão aí na live nos acompanhando, também desejo sucesso. E a todos os outros, muito obrigada pela participação. Eu estou à disposição para outras dúvidas, se quiserem, pode mandar no direct, não tem problema, dentro do que for possível, né? Porque muitas vezes a gente precisa ver o material para poder ajudar a normalização. Né? Porque nem todo o material está dentro do formato que a BNT programou ali na norma, né? Então, mas... E também quando a gente, pela biblioteca, né, estarei lá disponível para ajudar no atendimento, né? Mesmo agora, durante a pandemia, estamos em trabalho remoto. Alguns estão em trabalho remoto, como eu, porque tenho criança pequena,
mas tem alguns lá no plantão, revezando. E também, depois que a pandemia acabar, né, estaremos lá na biblioteca, para a nossa comunidade UFG. E para quem não é da comunidade UFG, nós também damos o apoio, né, de tirar dúvida. E procurem os bibliotecários nas instituições que vocês estiverem, a qual vocês estiverem ligadas, né? Porque faz parte do nosso trabalho auxiliar, né, nessa área de normalização. E eu, pelo menos, gosto muito, e eu acredito que nas outras instituições vocês vão encontrar pessoas que também gostam, né, de falar sobre isso. Muito obrigada pela oportunidade. Eu vejo isso como um aprendizado, essa participação, né? Como eu disse, a gente está sempre aprendendo. Ninguém sabe tudo de todas as coisas, né? Então, dessa partezinha de normalização eu sei um pouco e foi uma honra dividir aqui com vocês o que eu sei e também aprender um pouco mais. Muito obrigada novamente, boa noite a todos e cuidem-se. Cuidem-se. Gente, então, boa noite a todos e todas e até a próxima, tá? Logo, logo a gente estará divulgando o dia e o horário lá no Facebook. Não percam, tá? Um beijo para vocês. Tchau.